Bom, pessoal, vamos dar continuidade, né? Após o intervalo aí para o almoço. Vou convidar aqui o Diego Augusto, né? Fisiologista lá da base do Vasco, bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciências do Exercício e do Esporte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E doutorando aqui também da UERJ em Ciências do Exercício e do Esporte. Ele vai falar sobre trabalhos preventivos e controle de carga. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Cláudio, pela apresentação. Queria agradecer pelo convite ao professor Mogami, dizer que é um prazer estar aqui ao lado de várias pessoas importantes aqui do UP e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, como o Cláudio falou, vou falar um pouquinho sobre os exercícios preventivos e controle de carga. Meu nome é Diego Augusto, o Cláudio já falou mais ou menos aqui a apresentação, mas só para enfatizar um pouquinho, eu sou profissional de Educação Física pela Federal de Sergipe, fiz mestrado aqui na UERJ e atualmente sou aluno de doutorado. E, além disso, exerço a função de fisiologista nas categorias de base do Vasco. Aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre o nosso laboratório aqui da UERJ. É um laboratório que tem ênfase em estudos sobre esporte coletivo, mais precisamente sobre futebol, e tem diferentes linhas de pesquisa, né, como neurociência aplicada ao desporto, análise de jogo, promoção da saúde e aspectos fisiológicos, e pedagogia do desporto com a ênfase em formação de treinadores. Esse laboratório é liderado pelo professor Dr. Fabrício Vasconcelos, que é professor docente do Instituto de Educação Física e Desporto da Universidade aqui do Estado do Rio de Janeiro. Bom, para falar um pouquinho sobre exercícios preventivos e controle de carga, eu queria iniciar dando um passo um pouquinho atrás, que é falar um pouquinho da demanda do jogo de futebol. Acho que para a gente entender o porquê, né, da razão a fazer exercícios preventivos, a fazer o controle de carga, é necessário a gente entender a demanda do jogo de futebol. E como que é quantificada essa demanda? Provavelmente vocês já viram na TV, em jogos, os atletas, quando tiram a camisa, né, usam esses topzinhos, que nada mais é que um dispositivo que fica localizado na região das costas, e esse dispositivo ele possibilita a quantificação de uma infinidade de variáveis. Para vocês terem ideia, durante um jogo, né, durante uma partida, após uma partida, a gente consegue quantificar mais de 250 variáveis, quando o atleta utiliza esse dispositivo. E, a partir disso, a gente consegue quantificar quanto o atleta correu, quanto foi a velocidade máxima dele, quais foram as características dessas ações físicas. Essas ações físicas a gente caracteriza como a carga externa, que é tudo aquilo que o atleta faz dentro de campo. Distância total percorrida, acelerações, frenagens, saltos, mudanças de direções. Então, tudo isso é quantificado a partir desses dispositivos. Tá? E aí, ao longo dos anos, foi possível caracterizar essa demanda do jogo de futebol, que é saber o que o atleta faz realmente dentro do campo. Então, um atleta hoje, ele corre em média entre 9.000 e 12.000 metros durante uma partida de 90 minutos, ou 100, né, com os acréscimos. Essas corridas, elas podem ser próximas da máxima velocidade desse atleta, que são corridas acima de 30 km por hora, então é uma velocidade considerada alta. Durante um jogo, o atleta faz aproximadamente 250 mudanças de direções, ou seja, ele acelera, desacelera para mudar de direção. E isso nos traz uma ideia da demanda do jogo, que ela tem uma demanda tanto cardiovascular, ou seja, pela distância percorrida, né, de 9 km a 12 km durante 100 minutos, e também uma demanda neuromuscular, pelas ações em alta intensidade, como são corridas próximas da máxima velocidade, acelerações e desacelerações. Então, todas essas ações ela têm um custo para o atleta, que é tanto do ponto de vista cardiovascular, como neuromuscular, ou seja, o atleta precisa ter tanto um bom desempenho cardio como um desempenho neuromuscular, bons níveis de força para fazer essas ações. Então, entendendo essas demandas, alguns estudos começaram a caracterizar como que ocorrem as lesões no jogo de futebol, quais são as ações
O que é que um atleta está fazendo, geralmente, quando acontece uma lesão? Esse estudo aqui é bem interessante, ele é recente, né, de 2021, e ele analisa através do vídeo, ou seja, os autores foram lá, pegaram o tape, né, o vídeo do momento que os atletas lesionavam. Eles pegaram 52 casos. E o que é que eles observaram? Que a maioria das lesões, elas ocorrem quando o atleta realiza um sprint, ou seja, ações acima de 25 km por hora, corridas em altas velocidades, que são ações acima de 20 km por hora, alongamentos excessivos, quando tem um lance e o atleta precisa esticar muito a perna, o membro, para alcançar a bola. Então, esses momentos também foi observado que teve um número de lesões considerado, e frenagens e chutes. Então, os autores caracterizaram essas ações como as mais comuns quando a gente olha para lesões nos isquiotibiais. Esse estudo se obteve mais para esse tipo de lesão, tá? Lesões nos isquiotibiais, que são as lesões mais comuns para jogadores de futebol. Então, entendendo essas características, né, de demanda, se a gente sabe que a maioria das lesões elas acontecem quando os atletas fazem essas ações, nós, como treinadores, precisamos fazer, né, ter alguma solução para atenuar esse risco, para que os atletas não sofram tanto, já que a gente não vai conseguir mudar isso aqui. Essas ações sempre vão acontecer, é uma demanda do jogo, então a gente precisa preparar os atletas para isso. Esse outro estudo, um pouco mais recente, ele tem uma mesma abordagem, só que em vez de ele olhar para o vídeo, ele olha para os dados do GPS, que é entender o quanto de demanda o atleta estava tendo no momento da lesão. E aí, olha só que interessante, eles observaram quando eles atentaram para as lesões aqui nos isquiotibiais, que a maioria das lesões ocorrem quando os atletas estão entre 85% e 95% da velocidade máxima, e quando eles fazem acelerações e desacelerações, quando eles já estão em altas velocidades. Ou seja, quando o atleta está correndo a 20 km por hora e precisa fazer uma aceleração para aumentar a sua velocidade, a maioria das lesões elas ocorrem nesses momentos, quando a gente olha para os isquiotibiais. Então, isso ajuda nós, como treinadores, a intervir no treinamento, né, para poder preparar esses atletas para esses momentos aqui. E aí, os exercícios preventivos, ele nada mais são que exercícios que são realizados para ajudar o atleta a suportar essa demanda do jogo de futebol, que nos últimos anos só tem aumentado. Saiu um estudo essa semana que comparou a demanda do jogo entre as duas últimas Copas do Mundo, a da Rússia e a última agora do Catar. Eles observaram que as ações que mais aumentaram foram as ações em alta intensidade. Houve um aumento de entre 15% e 18%, dependendo ali da posição, das ações em alta intensidade. Ou seja, das ações que mais exigem da musculatura dos atletas, elas vêm aumentando nos últimos anos. Tá? E aí, algumas estratégias de exercícios preventivos, elas vêm sendo estudadas, como nesse estudo, que é uma revisão, né, que foi liderada pelo professor Marco Beato, e esses autores eles trazem alguns insights de como organizar o treinamento para prevenção de lesão. E aí eu queria destacar um ponto que muitas vezes a gente não consegue separar os exercícios como, esses exercícios aqui é para prevenção, e esses exercícios aqui são para melhora da performance. Em alguns momentos, esses exercícios acabam se convergindo entre si. Então, muitas vezes os exercícios que são utilizados para melhora da performance também fazem com que haja uma prevenção de lesão para esse atleta. Então, por mais que a gente use essa nomenclatura de exercícios preventivos, exercícios voltados para a performance, a maioria dos exercícios eles vão ter sempre a mesma finalidade, que é deixar o atleta longe do risco de lesão. Tá? E dentro desse artigo, né, os autores eles falam sobre uma abordagem mista, que é baseada em 3 tipos de exercícios. Os exercícios mais tradicionais, exercícios com sobrecargas excêntricas e os exercícios nas máquinas de flywheel. Eu vou falar um pouquinho detalhadamente sobre cada tipo de exercício e talvez para algumas pessoas o último tópico não seja tão
tão comum, mas no meio esportivo, né, essas máquinas vêm ganhando muita força nos últimos anos, e isso faz com que a gente tenha outras alternativas para realizar esse tipo de treinamento. Então, quando a gente fala sobre exercícios tradicionais, o que é que remete? São exercícios que são baseados em padrões de movimento, como agachar, os levantamentos básicos, né? E em diferentes eixos e planos. Então, esses exercícios como o agachamento, a elevação pélvica, nas suas variações unilaterais, bilaterais, são exercícios considerados tradicionais. Esses exercícios são utilizados tanto para prevenção de lesões, né, como para melhora da performance. Então, é muito comum os atletas realizarem esses exercícios no momento pré-campo, né? Então, imagina que uma sessão de treino, os atletas passam na academia, fazem esses exercícios antes e depois vão para o campo ter a sessão lá com o treinador. Esses exercícios são utilizados tanto para prevenção de lesão como para melhora da performance. O que seria a melhora da performance? Melhora da capacidade de salto, melhora da capacidade de sprint, melhora da capacidade de mudança de direção. Então, são exercícios tradicionais que são utilizados para essas diferentes modalidades, né? Para essas diferentes vertentes do treinamento. Os exercícios com sobrecarga excêntrica, né? Provavelmente vocês já ouviram falar nesse primeiro exercício aqui da imagem, que é o nórdico, que algumas pessoas amam, outras odeiam. Tem uma discussão muito grande na literatura científica sobre esse exercício, né? Se ele tem mesmo essa capacidade de melhorar a força nos músculos da posterior da coxa, se ele tem essa capacidade de melhorar a capacidade de contração do bíceps, por exemplo, e se ele é mesmo efetivo para a prevenção de lesão. Mas existem outras alternativas para realizar uma sobrecarga excêntrica, como esse segundo exercício aqui, que é um exercício realizado com slide board, e ele consegue ter essa função, né, de dar uma sobrecarga excêntrica na musculatura. Por que que esse exercício ele pode ser utilizado como alternativa? Porque a gente consegue realizar várias regressões. Então, o atleta pode começar fazendo só a parte concêntrica, depois faz a parte concêntrica e excêntrica, depois faz só a parte excêntrica, com uma perna só, com duas pernas só, com duas pernas, e a gente consegue progredir no mesmo exercício, realizando variações e também melhorando essa capacidade de força excêntrica da musculatura da posterior da coxa, tá? E uma alternativa um pouco mais recente, que a gente estava até conversando agora com o professor Paulo, que são as máquinas da Kinel. O que são essas máquinas? São máquinas que nós conseguimos, elas têm um computador, né, imputado dentro da máquina, e a gente consegue programar o quanto de carga concêntrica e excêntrica a gente coloca no movimento. Então, vamos lá. Se o atleta está fazendo esse exercício aqui do agachamento, então eu consigo falar para a máquina, ó, eu quero que você coloque 50 quilos na fase concêntrica e aumente mais 30 quilos, ou seja, vai para 80 quilos na fase excêntrica. Ou seja, a gente consegue reduzir a carga na fase concêntrica e aumentar na fase excêntrica, realizando essa sobrecarga. A gente já sabe, né, que na fase excêntrica, normalmente, as pessoas têm mais força, né, elas conseguem realizar mais força, e a partir disso a gente consegue programar o exercício. Com a utilização dessa máquina, a gente consegue programar e desenvolver diferentes exercícios. É uma máquina que ela também é utilizada para avaliação, e aí gera uma discussão se os dados dela são fidedignos, se são reprodutíveis ou não, mas o mérito aqui não é discutir isso, é sim falar um pouco da utilidade dela para prescrever exercícios, né, com essa ênfase em sobrecarga excêntrica. Então, dá para programar exercícios tanto multiarticulares, como é o caso desse exercício aqui, que é o agachamento, como exercícios uniarticulares. Vocês veem aqui do outro lado que dá para simular o movimento de extensão e flexão. E o mais legal dessas máquinas é que a gente consegue, por exemplo, programar em atletas que estão, por exemplo, em reabilitação, onde a máquina coloca sobrecarga. Então, vamos lá. Se um atleta tem uma dificuldade em alguma angulação específica, a gente consegue dizer, ó, eu quero que vocês tirem a carga nessa angulação aqui, porque o atleta não consegue realizar força.
Então, naquela angulação específica, o atleta não vai precisar fazer força, porque a máquina tira a sobrecarga. E isso ajuda muito em alguns casos de reabilitação de lesão, em alguns casos que a gente precisa tirar essa exposição do atleta para essa angulação específica. Tá? Então, apesar dos exercícios excêntricos serem muito ligados a esse exercício aqui, que ficou muito conhecido depois que a FIFA publicou uma cartilha, né, de exercícios para prevenção de lesão, que é o FIFA 11 Plus, e aí as pessoas começaram sempre a direcionar a sobrecarga excêntrica apenas com o nórdico, né? Enfim, e aí a gente vê que dá para fazer diferentes exercícios para realizar essa sobrecarga excêntrica, que vai ter essa finalidade de prevenção de lesão, mas que a gente precisa também refletir um pouquinho e ter esse conhecimento em relação a essas outras alternativas, né? Bom, e as máquinas flywheel são máquinas que começaram a ser utilizadas, como a maioria das coisas, né? Começaram a ser utilizadas nos Estados Unidos. Eles perceberam que precisavam colocar os astronautas lá para treinar, e como essas máquinas elas não precisam da inércia, ou seja, a gente não coloca quilagem nela, então é uma alternativa para esses locais que não tem a presença da gravidade. Então, essas máquinas elas podem ter ou esse cilindro aqui, esse conezinho, ou essa roldana, ou cilindro. E o que essas máquinas são? São máquinas que, a partir dessa roldana, ela exerce uma sobrecarga concêntrica e excêntrica a partir do movimento. Então, eu vou passar aqui o vídeo. Deixa eu ver se vai. Então, imagina aqui que vai mostrar o agachamento, né? Então, essa corda, quando o atleta desce, né? Ela gira e enrola na roldana, e aí quando ele sobe, ela solta. E aí, enquanto ele vai fazendo esse movimento, deixa eu voltar aqui. Enquanto ele vai fazendo esse movimento, quanto mais... Ai, caraca. Quanto mais rápido ele se movimenta, não está indo mais. Quanto mais rápido ele faz a fase concêntrica, mais força a máquina puxa ele para baixo. Então, se ele faz muita força para subir, ela vai fazer muita força para ele descer, fazendo com que ele faça uma sobrecarga, uma contração excêntrica também muito grande. Isso faz com que a musculatura dele trabalhe tanto na fase muito concêntrica, né, trabalhe muito tanto na fase concêntrica como na fase excêntrica. Essas máquinas elas possibilitam fazer uma infinidade de movimentos, não só o agachamento, mas outros exercícios uni- e multiarticulares, tá? E aí eu vou trazer esse estudo aqui, que talvez seja um dos mais interessantes nos últimos anos. Porque eu digo que seja um dos mais interessantes? Porque no futebol é muito difícil testar protocolos de exercício, porque muda a rotina do atleta, é preciso fazer uma série de ajustes. Então, quando a gente olha para estudos que fizeram grupo controle e grupo intervenção, são estudos que são realizados em locais muito específicos, como foi nesse clube aqui da Itália. Então, o que é que eles observaram? Eles fizeram um protocolo, eles realizaram um protocolo de diferentes exercícios e observaram se eles iam ter um bom resultado para a prevenção de lesão. Então, eles compararam quando o clube não tinha esse protocolo de exercício e depois quando eles começaram a realizar esses protocolos de exercício. Então, basicamente, o protocolo de exercício era baseado nesses 3 princípios que eu falei para vocês, né? Exercícios multiarticulares, com uma característica de diferentes planos e diferentes eixos, exercícios com sobrecargas excêntricas em máquinas de flywheel. Então, esses exercícios estavam na rotina dos atletas, então, diariamente, eles tinham que passar pela academia para fazer esses exercícios que eram considerados preventivos. Então, vocês vão ver que tem exercícios de diferentes formas, né? Esse exercício aqui é utilizado a resistência isoinercial, né, com as máquinas de flywheel, exercício da ponte unilateral, exercício single leg deadlift. Então, são exercícios que
tem uma característica mais tradicional e uma característica de sobrecarga excêntrica. E o que é que eles viram? Uma redução na severidade das lesões, ou seja, as lesões afastavam menos tempo os atletas de campo, e uma redução no número de lesões. Esse estudo ele foi premiado em um dos congressos lá na Europa, porque teve um critério, uma rigorosidade muito grande no método, tanto na aplicação dos exercícios, como também na avaliação, na forma como eles avaliavam as lesões, né? Tanto do ponto de vista de tempo que o atleta passava fora, como na quantificação dessas lesões. Então, o que os treinadores, o que a gente quer quando realiza esses exercícios preventivos, né? Aumentar a taxa de desenvolvimento de força, que é uma das situações que o atleta precisa, e esse é um conceito que talvez para muitas pessoas não fique bem claro, mas um atleta ele não precisa somente ter força na musculatura dele. A musculatura dele precisa também ativar de forma rápida. Então, não adianta o atleta ter muita força nos músculos da posterior, e se no momento que mais precisa ele não consegue ativar, ele não consegue ter uma ativação no momento certo. E muitas vezes aumentar a taxa de desenvolvimento de força não aumenta a força bruta do atleta naquele momento, mas ele vai conseguir contrair a musculatura de forma mais rápida, no momento que precisa, para proteger ele e ele não sofrer com a lesão. O aumento da área de secção transversa é uma adaptação que acontece, né, com esses exercícios. Aumento do tamanho do fascículo e a redução do ângulo de penação, que é uma coisa que a gente vem discutindo na aula do professor Paulo durante o doutorado. Então, são algumas características, né, são alguns desfechos que a gente busca quando realiza esse tipo de exercício. E aí, algumas situações a gente considera para escolher esses exercícios durante as rotinas, por exemplo, lá no Vasco. O histórico de lesão desses atletas, se é um atleta que tem um histórico de lesão nos músculos da posterior, no quadríceps, na panturrilha, isso tem que ser levado em consideração. Desequilíbrio entre os membros, então, a gente faz alguns testes no início da temporada e identifica que o atleta ele tem mais força na perna esquerda que na perna direita. Isso é comum, mas o atleta não pode ter esse desequilíbrio de forma acentuada. Existe um limite, né, para esse tipo de desequilíbrio. Quando ultrapassa esse limite, é claro que a gente precisa intervir com alguns exercícios, com alguns protocolos. Padrão de movimento, se o atleta ele tem um padrão de movimento ruim, se ele não consegue fazer, por exemplo, exercícios de agachamento, se ele não consegue fazer dorsiflexão, o tornozelo dele não consegue flexionar, não consegue fazer os movimentos que são necessários para atingir a demanda. E a composição corporal, isso também é levado em consideração, porque a composição corporal, por mais que muitas pessoas não consigam linkar, né, com a prevenção de lesão, também é um fator importante, que atletas mais fortes, né, atletas que têm mais força, eles tendem a ter uma menor chance, um menor risco de sofrer lesão. Então, a composição corporal também é considerada um fator importante para definir os exercícios preventivos. Então, o vídeo, o slide ficou um pouco distorcido, mas uma coisa que a gente precisa definir ainda, que talvez na medicina e em outras áreas já seja mais claro, né, é a dose, o quanto a gente precisa dar do exercício para ter esse resultado de prevenção de lesão. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque só tenho 3 minutos. Então, aí, falar um pouquinho da carga, né? O que é carga? A carga, por definição, a carga no contexto do treinamento atlético é uma variável de entrada que é manipulada, ela é manipulada pelos treinadores para direcionar uma resposta de treinamento que a gente deseja, né? E aí, dentro disso, a gente pode dividir a carga em carga externa, que é tudo aquilo que é prescrito, como eu falei anteriormente, né, lá no início, tudo aquilo que o atleta faz no campo, a gente considera como carga externa, e a carga interna, que é a resposta. E aí, dentro desses dois nortes, né, de monitoramento, de carga interna e carga externa, vou dar alguns exemplos de carga interna para ficar mais claro. Por exemplo, a resposta da frequência cardíaca durante o treino, né, em batimentos
por minuto, por exemplo, também é considerado uma resposta interna do organismo, então ela é considerada carga interna. Alguns marcadores sanguíneos, como cortisol, CK, PCR, são marcadores que a gente considera como carga interna, que é a resposta que o organismo está dando em meio àquele estímulo, àquele treino que foi prescrito. E a carga externa, eu já citei anteriormente, né, que é tudo aquilo que o atleta faz, corridas, mudanças de direções. Então, dentro disso, existem alguns cenários que a gente tenta controlar, né, nós fisiologistas tentamos controlar dentro da rotina, né? Cargas elevadas e cargas demasiadamente menores, né? Então, quando o atleta tem uma relação entre a carga aguda, o que seria a carga aguda, a carga dos últimos 7 dias, e a carga crônica, a carga dos últimos 28 dias, muito pequena, isso é ruim para o atleta, ou seja, mostra que o atleta está em destreinamento, por exemplo. Aumentos maiores de 30% de uma semana para outra de carga, isso aumenta muito a chance do risco de lesão. Quando o atleta atinge uma velocidade máxima maior do que é o histórico dele, ou seja, ele está indo para uma zona de exigência muscular que ele não está acostumado. Então, isso nos demonstra um alto risco para esse atleta. Ou, ao contrário, quando o atleta ele passa muito tempo sem atingir pelo menos 80% da velocidade máxima. Então, ele está treinando em uma zona muito abaixo e no jogo ele vai ser exigido em uma zona maior. Então, ele não está se preparando para a demanda. Então, alguns fatores como esse, a gente considera para controle de carga. E aí, esse gráfico aqui é muito interessante, que vocês vão ver que tem um formato de U, que ele mostra o seguinte: quando o atleta ele é exposto poucas vezes ou muitas vezes a 85% da velocidade máxima dele, a chance de lesão, ou seja, ele está numa zona perigosa, ele chama de danger zona, ele está numa zona perigosa, ou seja, há uma carga ótima para expor o atleta a velocidades máximas, nem muito, nem pouco, uma carga ótima. Isso a gente tenta monitorar durante a semana para que os atletas eles não vão para esses dois extremos, né? Outra situação que é monitorada, acréscimos de carga de uma semana para outra. Então, quando a gente, por exemplo, aumenta a carga do atleta em mais de 15% aqui, ó, vocês vão ver, até 10% aqui em cinza e vai subindo 15, 20, vai ficando em preto. A chance de lesão do atleta aumenta muito. Então, são fatores que a gente considera quando vai fazer esse controle de carga, tá? Aí, algumas situações são levadas em consideração, né? Como nível de treinabilidade e tolerância à carga daquele atleta, o que vai determinar o quanto a gente pode progredir, por exemplo. E aí, esse aqui é um exemplo bem rápido, vou mostrar para vocês, que a gente usa para controle, né? Por exemplo, aqui está a distância que o atleta percorre em cada treino, em todos os dias, e aqui está a velocidade máxima que ele atingiu e a porcentagem da velocidade máxima que ele já atingiu em todo o ano. Então, esse é um controle que, por exemplo, a gente usa para saber se o atleta está atingindo, ele está indo para uma zona perigosa ou não. Tá? Aqui era outro exemplo que eu acabei trazendo, mas que só mostra basicamente que o atleta ele vai para o campo, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta, já sabendo, o treinador sabendo o quanto ele precisa percorrer para atingir o que foi planejado. Então, quando ele fica acima ou abaixo, isso é gerado um feedback, né, para o treinador, para o preparador físico, para que esse ajuste na carga seja realizado. Tá? Então, durante a semana, a gente tem um valor que é programado para aquele atleta atingir. Esse exemplo aqui, no caso, foram 20 mil metros, o atleta precisava atingir durante a semana. E aí, quando ele fica acima ou abaixo, alguns ajustes precisam ser realizados. Vou finalizar a apresentação com essa frase aqui muito legal, que os melhores profissionais são aqueles que são capazes de considerar as evidências e conciliá-las com a sua própria experiência clínica com o atleta que está à sua frente, né? Algumas adaptações precisam ser feitas, as evidências não podem ser levadas ao pé da letra, mas é preciso considerá-las. Tá? Muito obrigado.
Muito boa apresentação, Diego, parabéns. Vamos abrir para a pergunta. Obrigado. Ô, Diego, né? Vocês disponibilizam GPS para todos os atletas da base? Muito obrigado pela pergunta. Então, hoje a gente tem um cenário que dos atletas do sub-15 até o sub-20 são monitorados diariamente. Hoje, basicamente, a gente roda 100 GPS diariamente lá na base. As categorias menores a gente ainda não tem esse monitoramento. Por algumas questões, a gente acredita que é uma fase que não necessita tanto desse controle, mas talvez o 14 sim, o sub-14 sim, mas do 13 para baixo a gente vê mais uma necessidade de educar eles com algumas ferramentas do que propriamente já colocar em prática. Porque eu estava fazendo as contas por alto, né? Eu tinha 360 atletas nas categorias. Eles treinam diariamente, de segunda a sexta-feira, sem contar os jogos. E sem contar que cada categoria de mais ou menos 30 atletas, no mínimo, né? Fora os treinamentos de manhã e de tarde. É inviável fazer um controle, né, rigoroso, né? Isso aí é normal, até porque isso demanda muito dinheiro. Eu sei quanto custa o GPS, né? Independente da marca, se é Catapult, se é da Polar. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, se o departamento adquiriu tanta tecnologia assim para ser usada em todos os atletas. Show, então, como eu falei, hoje a gente está com por volta de 100, 3 categorias. As duas maiores, que é sub-17 e sub-20, a gente consegue ter essas informações, por exemplo, em tempo real. A gente não precisa esperar o treino acabar para ver quanto o atleta correu. Enquanto eles estão treinando, a gente vai acompanhando e vendo, vai atualizando no tablet, por exemplo. A gente consegue ver o quanto o atleta vai correndo e os ajustes vão sendo feitos. Não precisa esperar outra sessão no outro dia para a gente fazer ou um aumento ou pedir para o atleta, pedir para o preparador físico, por exemplo, tirar o atleta de alguma atividade porque já ultrapassou a meta dele. Rápido e rasteira. Então, quando eu vi você falar do treinamento, né, eu não entendi se você estava falando agudo ou crônico, você estava falando do aumento do ângulo de penação. O aumento do ângulo de penação, na verdade, torna o atleta mais ineficiente, porque a resultante se afasta da linha de base, então o cara tem esforço maior. Ele melhora a performance porque ele hipertrofia, então melhora. Mas, porque agudamente, aparentemente, o ângulo de penação diminui, mas cronicamente, ao contrário, aumenta. Como é que você lida com essa ideia de que você pode estar, relação custo-benefício, você pode não ser boa? Então, essa é uma pergunta muito boa, né, professor? Que a gente vinha conversando, mas o que a gente observa? Que realmente, a longo prazo, né, de forma crônica, os exercícios excêntricos têm essa característica, mas que ele, apesar disso, ele consegue melhorar a questão da prevenção de lesão. Por exemplo, os atletas, por um lado, podem perder o desempenho, né, em salto, em sprint, mas, em compensação, eles apresentam um menor risco de sofrer lesão. E aí talvez seja uma coisa a ser aprofundada, que é saber se a longo prazo realmente é melhor fazer esse tipo de exercício que muda, né, a angulação da arquitetura muscular para prevenção de lesão, diminuindo o desempenho, né? O que é que eu consigo observar? É que no futebol, diferente de algumas modalidades individuais, a gente busca um desempenho ótimo durante o ano, por exemplo, quando a gente olha para a força muscular. Nem sempre a gente quer que o atleta melhore a força durante o ano. A gente quer que ele chegue em um estado ótimo e depois ele mantenha essa força, que é ótima para ele desempenhar as ações dele durante o ano. Então, eu acho que é muito essa contextualização, né, do que é realmente de demanda, o quanto que é importante deixar o atleta saudável, né, para ele continuar performando, por exemplo. Tá, obrigado.
Boa tarde, Diego, tudo bom? Você falou a respeito das avaliações de força ali na pré-temporada, né? Questão de simetria de um membro para o outro, enfim. Como é que tu consegue mensurar isso em quilos? Por exemplo, mesmo que esse atleta esteja simétrico, por exemplo, um atleta puxou, sei lá, está com 60 quilos de força ali de um lado e no outro está com, sei lá, 50. Só um valor de referência. Mesmo que ele esteja simétrico, ele pode estar fraco ali. Tem algum valor de referência que você utiliza? Bom, obrigado pela pergunta. Então, qual o parâmetro hoje que a gente utiliza para ver essa questão da simetria? Basicamente, a gente usa o salto unilateral em cima da plataforma e aí a gente consegue mensurar a altura do salto em cada perna e o quanto de potência ele está realizando em cada perna. E aí a gente considera que quando o atleta ele tem uma assimetria entre os membros, entre a perna dominante e não dominante, acima de 10%, aí a gente já direciona um trabalho um pouco mais unilateral para ele, para que essa assimetria ela reduza ao longo do tempo. Então, basicamente, a nossa intervenção é em cima dessa informação. Quando a diferença entre a altura que ele salta ou a potência é acima de 10%, a gente precisa fazer uma intervenção. Tem algum teste, por exemplo, com o dinamômetro, vocês usam para falar justamente do grupamento ali, por exemplo, falando de quadríceps ou de isquiotibiais, entendeu? Para você ter mais essa especificidade aí, tem alguma coisa? Então, em alguns casos, a gente utiliza um dinamômetro isométrico para casos, por exemplo, de atletas que estão na transição, atletas que vêm sofrendo lesões sucessivas. A gente consegue fazer um teste de força isométrica isolando a musculatura, por exemplo, extensora e flexora do joelho. Quando a gente olha para o desempenho, né, a gente pensa em ações que reproduzam as demandas do campo. Então, o que é que reproduz mais no campo? O salto, as mudanças de direções. Então, a gente vê uma relação muito maior entre o salto unilateral, por exemplo, que é uma ação que o atleta vai estar ativando várias musculaturas e a gente consegue observar se tem assimetria entre essas duas pernas em um exercício funcional. E aí, talvez, em casos mais específicos, a gente olha para a musculatura isolada, como extensão e flexão do joelho. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Diego. Tudo bem? Eu queria saber se vocês já pensaram em fazer trabalho de levantamento de peso olímpico e se já utilizaram o VBT também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, muito legal. Então, são duas estratégias, né, de treinamento que são utilizadas como exercícios pré-campo. O VBT, né, que é o treinamento baseado na velocidade, é uma visão nova, né, de treinamento, e isso fica muito direcionado a o que o preparador físico acredita, como um controle das cargas que ele vem implementando nessas sessões na academia, por exemplo. E aí, quanto ao LPO, né, o levantamento de peso olímpico, também é uma característica muito do treino ou da metodologia que o preparador físico, né, que é a pessoa responsável por aplicar esse treino, acredita. São estratégias muito legais, que têm um corpo de evidência mostrando principalmente uma melhora na potência, na melhora do sprint, na melhora da aceleração. Do ponto de vista de prevenção de lesão, eu acho que o que tem mais informações é o treinamento baseado em velocidade, que é basicamente, o treinamento baseado na velocidade é basicamente a gente controlar a velocidade de execução do movimento. Então, vamos pegar o exemplo do agachamento. Então, a gente coloca uma quilagem, o atleta vai agachar com 50 quilos, 25 de cada lado, e ele vai fazer a máxima velocidade que ele conseguir. E a gente consegue, através de um dispositivo, calcular qual é essa velocidade de execução que ele está realizando. E isso é utilizado para monitorar o treinamento. Então, quanto maior a velocidade, menor é a intensidade, porque a quilagem vai ser menor. Quanto menor quilo, mais rápido o atleta vai realizar o movimento. Então, quanto mais carga eu colocar, mais intenso vai ser o treinamento. E aí eu não olho mais para a carga externa, eu olho agora para a velocidade do movimento que o atleta está realizando. Então,
atletas, quando eles realizam o agachamento, por exemplo, com uma carga bem próxima de uma repetição máxima, a velocidade média é entre 0,2 e 0,5 em metros por segundo. E isso agora é utilizado para prescrever o treino na academia. Então, independente do atleta realizar o agachamento com 50, 60, 80 quilos, o que importa para essa modalidade de controle é a velocidade de execução que ele tá fazendo o movimento. É uma estratégia que alguns preparadores físicos, por exemplo, lá no Vasco, buscam para periodizar, né, o treino, para prescrever o treino, e outros preparadores físicos não acreditam tanto. Não existe uma regra, você tem que usar isso. A gente tem o dispositivo lá que monitora isso, que é o encoder linear, mas fica muito a critério do que o preparador vai escolher, tá bom? Quando estudaram o aumento da potência e da força, treinando com velocidade rápida, velocidade lenta e carga mais alta, carga baixa, eles viram que, treinando com a velocidade mais baixa, mas com a carga mais alta, eles melhoravam mais do que se treinassem com a velocidade mais rápida, tanto para a força quanto para a potência. Tem um estudo experimental que mostra isso. Então, eu não sei se isso é pacífico, porque você está me falando de uma outra experiência que eu não sei se mostra esse mesmo resultado. Mas quando eu estava estudando potência e força, esse estudo foi claro, mostrando é melhor ainda usar mais a força do que a velocidade, que melhora tanto na força quanto na potência. Sabe por quê? Porque tem um limite de velocidade que você pode fazer o exercício. Sim. Então, é uma discussão que tenta agradar gregos e troianos, e aí, como fala meu orientador, isso é papo para quase 100 chopps, né? Então, como eu não bebo cerveja, então, café. Então, é uma coisa que vem sendo discutida, mas que talvez ainda não tenha ficado tão clara, porque alguns estudos, eles utilizam em modalidades mais individuais, que o resultado vai ser sempre esse. Por exemplo, se a gente avaliar a efetividade de uma intervenção como essa em atletas de atletismo, né, que correm 100 metros, o desfecho vai ser sempre correr mais rápido. Vai ser sempre correr mais rápido. E no futebol, muitas vezes, nem sempre a gente quer esse desfecho. A gente quer melhorar a velocidade, quer melhorar a potência, mas a gente quer ver também o quanto isso se aplica lá no campo, né, que não está, talvez, tão direcionado a esses testes que a gente isola, como é no caso de modalidades individuais, né? E aí, o que alguns treinadores têm buscado? Eles tentam colocar uma carga que chamam de ótima. Nem cargas muito leves, nem cargas tão pesadas. Que aí entra também a efetividade desse treino dentro da rotina diária. Então, é menos agressivo para o atleta fazer os movimentos com cargas muito pesadas, e aí ele busca uma carga ótima, que tem alguns estudos mostrando também que eles conseguem ter bons resultados dentro dessa carga ótima, que não é nem muito leve, nem muito pesado. Tá? Obrigado pela